Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a cura da nossa feminilidade, da nossa sensualidade. Muitas mulheres acham que têm uma energia masculina forte demais, quando na verdade não é uma energia forte, uma energia feminina, desculpa, uma energia masculina forte demais, não é isso. Mas, na verdade, é um feminino ferido. Uma mulher que tem dificuldade em demonstrar sentimentos, uma mulher que tem dificuldade em se conectar com a sua vulnerabilidade, uma mulher que tem dificuldade em se conectar com a sua doçura, com características que são naturais da nossa essência feminina. E muitas vezes as mulheres chegam e falam: ah, eu tenho uma energia masculina muito forte, quando na verdade isso não acontece. É um feminino ferido que está ali. É uma desconfiança do masculino. E um feminino ferido no sentido de eu tenho que ser a forte, eu tenho que ser a guerreira, eu tenho que ser a que não precisa de ninguém para nada, eu tenho que viver com uma espada na mão. E aí eu olho para os homens e eu sinto medo, eu sinto insegurança, eu sinto que eu não posso confiar, porque vem de uma linhagem de mulheres muito feridas. Lembra que eu sempre falo para vocês? Eu aqui não carrego só as minhas características genéticas dos meus ancestrais. Eu carrego traumas, eu carrego bloqueios, eu carrego dores. Então, tudo isso a gente carrega. E aquilo que eu já falei para vocês também. O amor romântico que a gente conhece tem cerca de 100, 150 anos. Então, principalmente a nossa sexualidade, ela sofreu muitas violações, muitos abusos. O sexo era praticamente na força, na violência, não se falava em prazer feminino. Prazer feminino é algo muito recente. Então, o que que acontece? Todas nós temos essas memórias de abuso. Aí, o que é que vai acontecer comigo se eu expor a minha vulnerabilidade, se eu expor a minha fragilidade, se eu me mostrar uma mulher muito meiga, muito doce, muito gentil? Vão me abusar, vão me machucar, vão me maltratar. Os homens vão me enganar, vão me passar para trás, vão trair, e eu vou ser machucada mais uma vez. E toda essa carga emocional que a gente carrega vai refletir tanto na nossa fisionomia, quanto na nossa aparência física e nos nossos comportamentos, inclusive no tipo de homem ao qual a gente se conecta. Mulheres muito fortes, muito guerreiras, muito empoderadas. Não seria exatamente essa palavra. Poder feminino é uma coisa boa. Só que o empoderamento visto de uma forma errada, nesse sentido de ser a guerreira, faz com que nós atraímos e nos conectamos com homens fracos. Então, a mulher de energia masculina forte, ela vai conectar com um homem fraco. Só que o que é que está por trás desse masculino forte? É não olhar para a sua doçura, para a sua feminilidade, para a sua sensualidade. E aí, onde é que surgem os nossos maiores bloqueios em relação ao corpo, em relação à insegurança? Na nossa puberdade, nos nossos primeiros conceitos, nas nossas primeiras conexões com a nossa sexualidade. Então, o que é a nossa puberdade? É um momento de maturação. Então, por exemplo, isso é uma coisa que uma vez eu estava pesquisando a respeito de um aquário e eu sabia que animais em cativeiro, eles perdem o instinto de reprodução. O que que acontece? Um animal em cativeiro, por isso que eles não se reproduzem, eles perdem o instinto da caça. Perdendo o instinto da caça, ele vai perder também o instinto de reprodução. Se ele não precisa caçar para se alimentar, ele vai parar de se reproduzir também. E eu estava vendo um aquário e comecei a pensar, será que eles vão reproduzir no aquário? E aí comecei a pesquisar, entender sobre a natureza e tudo. E aí eu comecei a entender que eles só reproduzem a partir de um determinado centímetro,
a partir de uma certa maturidade. Então, quando é que o nosso corpo mostra uma maturidade em relação à puberdade? Quando o corpo da mulher começa a mudar, quando o peito começa a aparecer, a cintura vai ficando mais fina, o quadril vai ficando mais arredondado, o glúteo vai ficando mais arredondado, vai tomando formas femininas. Mas na natureza isso se expressa de outra forma. A maturidade sexual vai aparecer, às vezes, de uma forma mais colorida, mais expansiva. E o que é que eu aprendi com os peixes ali naquele momento? Que é a natureza humana que faz um instinto de atração para menores. Aqui a gente entra nas filias, né? Na questão da pedofilia, de atração física por crianças. A natureza não tem isso, porque o animal entende que para entrar na reprodução precisa ter algumas características que se desenvolvem com uma certa maturidade. Então, muitas vezes, a semana passada nós falamos sobre os traumas. Mulheres que passaram por históricos de abuso vão muitas vezes tender a se fechar. Obesidade, timidez excessiva, essa repressão, essa timidez excessiva, muitas vezes vem de um lugar onde essa mulher sentiu medo. Muitas vezes nem chegou a acontecer o ato em si, mas lembra que nós falamos semana passada que não é o ato em si, mas sim a forma como a criança, a adolescente se sente em relação àquilo? Então, hoje nós vamos olhar para essa primeira conexão com o nosso corpo, a nossa primeira conexão com a nossa puberdade, onde o nosso corpo foi se modificando. E ali o nosso corpo se modificando, muitas vezes a gente recebeu muitas repressões, muitas castrações, principalmente no sentido de não engravide. E isso tudo vai trazendo bloqueios para a sexualidade, vai fazendo com que uma mulher se feche tanto no próprio corpo que começa a não conhecer o próprio corpo, tem vergonha de explorar o próprio corpo. Aí, quando vai para a fase adulta, não conhece, não sabe como sentir prazer, tem dificuldade de ter prazer nas relações. Por quê? Não conhece o próprio corpo, não sabe que ponto explorar, não sabe qual é o tipo de pressão que gosta, qual é o tipo de intimidade que gosta, o que é que gosta. Não sei, eu nunca nem conheci meu corpo, era algo tão fechado, algo tão reprimido, que eu nunca nem olhei para isso. Só que de onde é que vem isso? Vem muitas vezes da repressão da nossa infância e da nossa adolescência. E tem um ponto importante aqui. Ai, minha mãe me bloqueou demais, a minha mãe me castrou demais. A intenção por trás, ela sempre é boa. Então, a gente não sabe o que as nossas mães passaram. Muitas mães não contam o que elas passaram, mas provavelmente a maioria das mães tinha algum tipo de memória de abuso, às vezes tinha medo que isso acontecesse. Então, qual é a forma de proteger? É fechar numa caixinha. Ah, a minha mãe me reprimiu demais, a minha mãe me castrou demais. Com certeza, o intuito da tua mãe era te proteger. Então, por mais que muitas vezes pareça algo exagerado, a gente não sabe o que passa no coração de uma mãe, uma preocupação, e principalmente em algo tão delicado como a sexualidade feminina. Então, hoje nós vamos falar sobre o que seria uma mulher apaixonante. Uma mulher apaixonante é uma mulher que é segura, que ela atrai olhares. E essa mulher que atrai olhares, pode ser olhares em todos os sentidos. Pode ser olhares para oportunidades, pode ser olhares para a presença, e também vai atrair olhares de homens. Ai, Jaque, mas eu sou casada, eu não quero atrair o olhar de outros homens. Uma mulher muito bonita, elegante, às vezes nem tão bonita, mas que tem uma postura, que tem uma segurança, a energia dela é atraente. Ah, mas os outros homens vão me olhar e eu sou casada. A atenção que você vai chamar não vai definir o teu comportamento.
Então, não é porque você é uma mulher casada que você não vai atrair olhares. Você pode sim atrair olhares. O que vai fazer diferença é a forma como você se comporta a partir disso. O problema não está em atrair o olhar, tá? No que você faz com isso. E eu digo para vocês, se sentir vista é o melhor remédio para a autoestima de qualquer mulher. Mas muitas vezes a gente entra na história de que eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser a queridinha, eu não posso incomodar, eu não posso chamar atenção. Imagina que eu vou me arrumar, imagina que eu vou querer que os outros me olhem. Não, eu quero cavar um buraco e entrar dentro. Só que estar numa postura firme, principalmente para quem trabalha com vendas, a segurança, a postura, a beleza te ajuda a vender. Tem estudos que comprovam isso. A aparência influencia muito no sentido de vendas. E quando eu falo de se permitir ser vista, ter uma boa postura, ter segurança para falar, vai te abrir para possibilidades. Jaque, mas eu trabalho lá, CLT, eu não tenho como crescer. Com certeza tem como aumentar de cargo, tem como elevar. Se você tem uma boa aparência, se você é segura do que você faz, as tuas possibilidades de crescimento aumentam muito. E é por isso que eu falo para vocês, quando uma mulher desenvolve a autoestima dela, a autoestima não fica só no setor relacionamento, ela expande para todas as áreas da vida, inclusive para a parte do dinheiro, da expansão, porque a segurança faz essa mulher querer se sentir vista, faz essa mulher querer expandir. Então, atrair olhares que pode parecer algo muito miraboloso, muito mirabolante, muito assustador para você hoje, não pense que isso é uma coisa ruim. E se você ainda tem medo de atrair olhares, é a tua criança ferida querendo se proteger. Por quê? A adulta sabe que ela pode sim atrair olhares, mas ela é uma seletiva e ela sabe o que ela faz a partir disso. Então, eu sou casada, eu não quero que ninguém me olhe. O problema não é alguém te olhar, o problema é o que você faz a partir disso. E comecem a observar. A partir do momento em que você se sente vista, que você aprende a receber um elogio, a tua autoestima muda e você se sente muito mais segura. Então, o que parece ser algo ruim, não é tão ruim, inclusive pode te abrir oportunidades. Então, a aparência da mulher apaixonante não é apenas física, mas é a energia que ela tem, a energia de segurança. Quantas vezes vocês já viram uma mulher que olha e pensa, nossa, mas ela nem é tão bonita assim, mas é a postura, é a segurança, é a autoconfiança que ela tem, é a forma como ela transmite. A tua energia sempre chega antes, até inclusive para mandar uma mensagem para alguém. A tua energia de desespero, de ansiedade, de angústia. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem para o meu marido. Eu nem briguei com ele, mas se eu tô com raiva, não vai ter a mesma resposta. Eu quero fazer uma venda, mas eu estou desesperado, eu preciso daquele dinheiro, e se o cliente não fechar, o que vai ser? A pessoa espana, a pessoa nem responde a mensagem. Então, a segurança e a confiança são muito importantes. Jaque, mas todo mundo trabalha para vender, todo mundo trabalha por dinheiro. Como é que eu vou colocar esse sentimento de calma no meu coração? E eu falo para vocês que isso foi um dos maiores desafios que eu passei, porque eu não conseguia entender isso na prática. Só que hoje eu vejo isso de uma forma diferente. Hoje eu vejo além do dinheiro. Hoje eu vejo o propósito que tem por trás dessa entrega. O que é que a pessoa vai receber? Eu sei que a pessoa vai receber e que isso tem a possibilidade de transformar a vida dela. Opa, então isso tem valor. Se o que eu estou entregando para a pessoa tem valor, o dinheiro vai chegar. Mas quando eu quero só o dinheiro, parece que o dinheiro escorre por entre os dedos.
é a energia de pressão, de cobrança que você está colocando. Tudo que você colocou pressão, tudo que você quis muito, tudo que você exigiu, espanou. Quer ver, então, colocar pressão com o homem. Não, porque você tem que fazer tal coisa até tal dia e tem que ser assim. Ele nem vai ouvir o que você está falando. Então, essa segurança, essa paz, essa tranquilidade são coisas que a gente precisa começar a treinar. Ai, Jaque, mas eu quero muito uma coisa. Mas começar a desapegar tanto daquilo que a gente quer e começar a entender que talvez aquilo que a gente quer nem é a melhor opção para a gente. E aquilo que eu falo para vocês, da insistência, da força do braço, do fazer das tripas coração. E eu falo para vocês com a autoridade desse lugar, porque eu já fui muito assim, de insistir, de fazer de novo. Não é que você não tem que ter persistência, não é que você não tem que buscar aquilo que você quer, mas você não tem que sangrar para fazer aquilo que você quer. Você pode persistir, mas insistir no que não está funcionando está te mostrando que algo ali precisa mudar, que aquele não é o caminho. Então, ir adquirindo essa paz, essa tranquilidade de que, opa, não deu certo, talvez não, o caminho não é por aqui, talvez não era essa pessoa, talvez não era esse cliente. Quantas vezes algo dá errado e no primeiro momento a gente não entende, mas depois a gente vai falar, passa e a gente pensa, nossa, que bom que aquilo não deu certo, aquilo não era para mim. Então, como é que essa mulher age? Como é que essa mulher se comporta? Segura, confiante, não tem a ver com a estética, não tem a ver com o formato do corpo, mas tem a ver com quão bem essa mulher está diante dela. Então, a leveza, a tranquilidade, a naturalidade não é de forma impositiva, não é brigando, não é querendo que aquilo aconteça, colocando pressão nas coisas. Não, é de uma forma leve, de uma forma natural, mais fluido. Isso funciona melhor. Essa segurança e essa segurança com você, com o teu corpo, em se sentir bem com o teu corpo, faz toda a diferença na forma como você se comporta. Ai, Jaque, mas eu não me sinto 100% segura com o meu corpo. Eu também não me sinto. E eu quero ver uma mulher que diga, ah, eu estou 100% satisfeita com o meu corpo, eu não preciso mudar absolutamente nada no meu corpo. A gente muda. Lembra que eu falei para vocês que os nossos hormônios oscilam e isso influencia na nossa aparência física, isso influencia no nosso inchaço, na vontade de comer doce. A TPM é o cão. Eu hoje comi até o reboco da parede e ainda queria comer mais. E eu sei que eu estou de TPM, essa angústia, essa ansiedade, essa vontade de comer que não passa. Meu corpo muda? É claro que muda. Minha barriga fica inchada, minha celulite aparece mais, a roupa aperta. Vou estar feliz e satisfeita com o meu corpo? Não vou. A gente não vai acordar todos os dias e olhar e se sentir satisfeita. Tem dias que eu vou me sentir melhor, tem dias que eu vou olhar e falar, nossa, minha barriga tá murcha. Nossa, minha barriga tá tão inchada hoje. Nossa, eu tô com tanta celulite hoje. É a alteração hormonal e essa natureza cíclica é nossa e vai mudar. Então, você querer acordar todos os dias igual, todos os dias com o corpo perfeito, não vai acontecer, porque é da nossa natureza. Tem dias que a gente vai estar bem, tem dias que a gente não vai estar bem. E a questão não é negar que isso acontece, é entender que sim, isso acontece, se acolher, não tentar brigar contra, mas também não se afundar no buraco. Ah, hoje esse é o melhor que eu posso fazer? É o melhor que eu posso fazer, mas eu não me afundo, eu não caio no buraco e eu não chuto o pau da barraca. Então, muitas vezes, quando a gente se arruma, quando a gente tá bonita, começa a vir crítica. Ai, mas ela é muito exibida. Ai, mas ela é muito metida. Tá querendo aparecer? Coloca uma melancia no pescoço. Quer se mostrar para quem? Vai aonde? Eu faço uma aposta que nesse momento vem um monte de críticas que você ouvia na tua adolescência.
quando você se arrumava, quando você queria sair de casa. Vem 1 milhão de palestrinha ali, vai aonde? Vai se arrumar para quê? E aí já vem todo aquele medo, aquela insegurança de que vai engravidar e, meu Deus, não vai arrumar namorado, não fique com ninguém. Já vem todo um monte de críticas e o quê? Eu me fecho, eu me sinto insegura. Imagina que eu vou me arrumar para me aparecer. Não, eu vou ficar aqui bem, bem coitadinha, bem escondidinha. Imagina que eu vou querer chamar atenção para os outros falarem de mim. Como é que falava? Prego que se destaca, leva martelada. Então eu tenho que acompanhar a manada. Eu não posso aparecer mais, eu tenho que me esconder, porque senão vem a crítica. E principalmente mulheres, filhas de mães exigentes, que cobravam muito, que buscavam uma perfeição, que fazem com que as filhas hoje tenham uma autocrítica e um senso de perfeição muito grande, às vezes um padrão até inalcançável, inatingível, de tanto que se cobram, de tanto que se exigem, de tanto que só querem fazer quando tudo tiver absolutamente perfeito. De onde é que vem isso? Das críticas. Então, não, eu só vou apresentar um projeto, eu só vou fazer uma coisa quando tiver tudo exatamente milimetricamente perfeito e que nada nunca saia do lugar. O que é isso? É medo da crítica. Quem na vida não vai fazer alguma coisa quem na vida vai fazer alguma coisa que não vai ser criticado? Nem Jesus Cristo agradou a todos, nós também não temos esse poder e nós não vamos agradar a todo mundo. Só que entender que nem sempre é pessoal, nem sempre aquilo é um ataque pessoal, aquilo nem é contra você. Eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo hoje. Eu abordo as pessoas que entram no meu Instagram e convido para a sessão diagnóstico. É o meu processo de vendas e eu faço isso. É a forma que eu tenho de vender. Eu convido a pessoa para uma sessão diagnóstico, a pessoa vem, eu apresento meu trabalho, se fizer sentido para ela, ela entra. E hoje eu enviando um monte de mensagem, uma menina, uma moça jovem, me responde assim: para de encher meu saco e vai caçar um serviço. Eu falei, poxa, eu estou aqui trabalhando. Aquilo não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Claro, eu estava fazendo um convite, eu estava vendendo meu produto, eu estava trabalhando, ela tem todo o direito de não querer. Mas o ataque pessoal não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Se ela não estava num bom dia, isso diz respeito a ela. Só que muitas vezes, quando a gente cresce com uma autocrítica muito grande, um julgamento muito grande, uma cobrança muito grande, quando a gente tem ferida de rejeição, ai, meu Deus, eu não vou mais mandar para ninguém. E eu que eu falo para vocês, com experiência de quem já esteve nesse lugar. Eu falava, ai, eu não imagino que eu vou mandar mensagem para a pessoa convidando para fazer sessão diagnóstico. Imagina que eu vou ficar incomodando uma pessoa até começar a vender boleto, precisar pagar conta. Você perde a vergonha rapidinho. Manda uma mensagem, manda duas. Se a pessoa não quer receber, a pessoa se retira. E aquilo não é um ataque pessoal, não é um ataque contra você. Não significa que o teu trabalho não é bom, não significa que é algo contra você. A pessoa só não se conectou e a pessoa não quis. E tem outro, porém, muito importante. Tem cliente que é melhor não ter. Então, fazer um alinhamento, eu estou aqui, eu vou para cá, você quer caminhar comigo? É a melhor de todas as opções, seja para amizade, seja para relacionamento, seja para trabalho. É isso que eu tenho para te oferecer. Nós conseguimos caminhar juntos na mesma direção, e isso te poupa de 80% de problemas. Então, por que que muitas vezes a gente se esconde? Por que que a gente tem medo de vender? Por que que eu não me sinto segura no meu trabalho? Por que que eu não consigo crescer? Por que que eu não consigo prosperar? No fundo, é o medo da crítica, é o medo da rejeição. Aí eu me escondo. Eu quero cavar um buraco e entro dentro. E aí, quando você se pergunta, o que você quer da tua vida? Você quer uma vida onde você precisa ficar escondida?
onde você tem que se anular, onde você não tem voz, onde você não tem opinião, onde você deixa de, muitas vezes, até realizar os teus sonhos, porque imagina o que os outros vão falar, imagina o que os outros vão falar de mim, que tô com 40, 50 e agora resolvi que vou mudar de profissão e enlouqueci, e agora o que me aconteceu? E aí você pensa, o que é melhor para você? E uma coisa que eu sempre falo para quem eu acompanho é: você vai lidar com as consequências daquilo que você escolher ou daquilo que os outros escolherem para você. Então tá, então nossa, eu tenho o sonho de fazer uma coisa que eu nunca tive coragem, aí eu penso, nossa, eu tô velha demais para fazer isso, não vou conseguir. Aí vem alguém e fala, eu acho que você tá velha demais mesmo, é melhor você ficar quieta aí do jeito que você tá, não vai para frente não. O tempo vai passar. O tempo é a única coisa que a gente não consegue segurar. E se você acha que você está velha para fazer isso hoje, daqui 5, daqui 10, vai estar mais velha ainda e você não fez o que você gostaria de ter feito. E às vezes você dá opinião para a pessoa que não está nem aí com nada e que principalmente que não é uma pessoa a qual você se espelha. E a consequência daquilo que você faz, você que vai assumir, seja pelo que você escolheu, ou seja por ter ido pela opinião do outro. E aí você tem a opção de se encolher, se encaixar naquilo que os outros acham que você deveria fazer, ou você tem a possibilidade de falar, é isso que eu quero viver, é isso que eu vou encarar e eu vou assumir a consequência, boa ou ruim. É melhor assumir a consequência boa ou ruim daquilo que você escolheu ou daquilo que os outros acham que você deveria fazer? Porque a consequência é tua, do que você escolhe ou do que o outro escolhe para você. Você fica com o ônus e com o bônus. Então, não é melhor você escolher e você lidar com as consequências boas e ruins daquilo que você quer, daquilo que faz sentido para você, daquilo que é o melhor para você? E quando você tem coragem de ser você, encarar aquilo que você quer, você se encolhe ou você se expande? Isso te traz medo ou te traz segurança? Num primeiro momento, pode trazer medo, pode trazer insegurança, mas a partir do momento em que você tem coragem de dar o primeiro passo, a tua segurança muda, mesmo que muitas vezes aquilo dê errado. Não necessariamente você se afunda. Às vezes você sai do buraco rápido. Às vezes você cai um pouco, tropeça um pouco, levanta, mas a vida segue. Mas você fez o que você queria fazer. E não se conta a história de que isso aqui não é para mim. Se você tem vontade, vá e faça. E por que é que a opinião do outro importa tanto? Já falei para vocês numa aula anterior do epistemólogo chamado Jean Piaget, que fala que de 80 a 90% das pessoas têm um QI emocional adolescente. Como é que um adolescente se comporta? Eles andam em bando, eles buscam constante aprovação, eles têm tudo a mesma cara, é tudo meio padrão. E se você observar, hoje o padrão de estética é como se fosse um carimbo. Todo mundo tem a mesma cara. E até uma coisa que chamou muita atenção foi aquela moça do Big Brother, a Aline Riscado. Ela era linda, não que ela não seja bonita, ela é uma mulher muito bonita, mas ela é uma mulher lindíssima. O que mais chamou atenção foi o formato do rosto dela. Ela tinha um rosto arredondado, feminino. Ela foi lá, se encheu de preenchimento, perdeu toda a delicadeza dela. Ai, mas eu era objetificada porque eu fazia propaganda de cerveja. Ela foi na onda e ela perdeu completamente a naturalidade, principalmente a feminilidade dela. Foi uma escolha? Foi, no meu ponto de vista, não ficou tão bom, mas talvez o dela ficou porque foi o que ela fez. Só que muitas vezes a gente segue padrões e a gente se perde de quem nós somos. E como é que um adolescente se comporta? Anda em bando, precisa de aprovação, anda tudo meio parecido, tudo meio igual, é inconstante, é explosivo,
faz tudo pensando no outro, em constante busca de validação e aprovação. Não tem segurança. Se não tem aprovação, se não tem, nossa, que legal, não vai. Isso é um QI emocional adolescente. Então, o normal seria que todos nós tivéssemos um desenvolvimento emocional gradativo, assim como é o nosso desenvolvimento físico. Então, como é o nosso desenvolvimento físico? Começa da cabeça para baixo. A gente vai começando a segurar a cabeça, as costinhas, vai sentando, vai caminhando, vai correndo. Isso é o nosso crescimento físico. A gente cresce, vira adolescente e vai envelhecendo. O nosso desenvolvimento emocional não necessariamente acontece e não necessariamente ultrapassa todas as fases. Eu tenho certeza que todas vocês conhecem uma mulher, uma amiga, alguém próximo que se comporta como uma adolescente. Às vezes engravidou muito cedo, não teve adolescência, e é como se vivesse nessa adolescência tardia até hoje. Ah, porque fulano não teve adolescência, hoje se comporta como um adolescente. Isso acontece com homens também. O cara tá lá com 40, 50, tá na balada, agindo como se fosse um garotão e se divertindo e achando que é um rapaz de 18, 20 anos ainda. Por que é que isso acontece? As fases emocionais não foram concluídas. E muitas vezes, para a mulher que tem que assumir responsabilidade muito cedo, ela se torna muito rígida, ela se torna muito dura. Mas aquele lado emocional adolescente de ser explosivo, de buscar aprovação, de buscar validação, de ter que ser perfeita para ser vista, muitas vezes acontece. Então, observe quantos comportamentos adolescentes você tem na tua vida hoje. Eu era uma pessoa muito reativa, era uma pessoa muito explosiva. Ao invés de ouvir, nem ouvia, já reagia, já explodia, já xingava, já. Eu era assim. O que é isso? O que é essa reatividade? É uma forma de proteção. E quem é que não tem maturidade, não tem paciência, quer tudo para ontem, quer que tudo aconteça num piscar de olhos? Um adolescente que não tem paciência. E a maturidade vai trazendo essa calma, essa paciência para a gente. E muitas vezes não acontece. E hoje, principalmente com a cobrança estética muito grande, é muito comum de ver mulheres, homens, que não amadurecem, não só pela estética, mas pelos comportamentos. Se você começar a observar as pessoas, você vai ver pessoas que têm comportamentos imaturos, infantis, simplesmente de olhar para a pessoa e ver a forma como a pessoa se comporta. Comece a se observar primeiro de tudo e a observar as outras pessoas. E aí, quando eu falo para você, selecione as pessoas às quais você se envolve, se você observar a forma como a pessoa fala, a postura da pessoa, o comportamento da pessoa, você já vai ver se essa pessoa é uma pessoa confiável ou não. E geralmente na nossa adolescência surgem as nossas inseguranças, principalmente com o corpo. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 15, 16 anos, era muito pequenininha, muito magrinha, não tinha nada de peito. Meu peito, quando cresceu, cresceu do dia para a noite, estourou a estria. Eu tenho muita estria, e isso era uma coisa que mexia muito comigo. Primeiro, porque não tinha nada. Depois, quando cresceu, cresceu muito. Eu tinha muita estria, aí eu tinha vergonha, me sentia insegura. E isso demorou muito tempo para fazer as pazes dentro de mim, para que eu aceitasse o meu corpo, para que eu não sentisse vergonha. Porque sim, eu tinha insegurança. Primeiro, por ser muito pequenininha. Depois que o meu peito cresceu, cresceu muito e fez muita estria. Mas até 15, 16 anos eu era magrela, não tinha nada de peito. Aí do nada meu corpo mudou do dia para a noite. E isso era uma coisa que me trazia muita insegurança. Porque eu menstruei tarde, agora não lembro se com 15, mas porque foi logo que meu corpo mudou, com 15, 16, menstruei tarde. Ou seja, todas as minhas amigas já tinham menstruado. E eu tinha vergonha de falar que eu ainda não tinha menstruado. Por quê? Tá ficando para trás. Aí vem aquela insegurança em relação ao corpo, porque as meninas já têm um formato de corpo mais feminino, já começam a namorar.
a gente vai ficando para trás, a gente vai se sentindo insegura, vai se sentindo um patinho feio da história. E tudo isso vai formando a nossa personalidade, a forma como a gente vai se apresentando, as nossas inseguranças, o medo de atrair olhares. Ai, mas meu corpo nem é bonito, eu não quero ser vista. Ou eu quero buscar aprovação, eu uso uma roupa muito extravagante porque eu quero ser vista e eu quero ser aprovada. Não necessariamente uma menina que usa uma roupa muito decotada, muito curta, está querendo chamar atenção de uma forma sexual. Às vezes ela só quer atrair o olhar. Ela não tem a noção em si da forma como ela é vista. Ela só quer ser vista. Ela não está preocupada com a imagem que ela está passando. Ela só quer ser vista. E muitas vezes, na nossa adolescência, surgem os nossos amores platônicos. É isso que eu falo, a amiguinha começa a namorar, a gente não começa, a gente é rejeitada, e vai passando o tempo, ninguém olha, ninguém vê. Aí eu me apaixono por alguém que não me dá atenção, eu me apaixono por alguém que não está nem aí para mim. Ou eu vejo aquele ídolo, aquele cantor, e acho ele lindo, e é como se eu quisesse viver aquele grande amor. Inclusive, aqui surgem a história da Cinderela, das princesas, que todas as princesas sofrem muito por amor. Quando não é o dedo que enfia lá na agulha, ou quando não come uma maçã envenenada, ou quando tem que trabalhar feito uma escrava. Muitas vezes é plantado em nós a história de que o amor machuca, que você tem que se esforçar muito para ser amada, que você tem que quase morrer para receber uma migalhinha de atenção. E isso é o que eu mais vejo nas mulheres hoje. Nós nos perdemos de nós somos ensinadas que o amor é difícil, que para que tenha a atenção e o olhar de um homem, eu tenho que ser a princesa perfeita, encantada, e eu tenho que me encaixar naquilo, senão ninguém vai me querer. Eu já ouvi mulheres falarem que eu não dormia sem laque no cabelo, não dormia sem maquiagem, porque eu não queria que o meu marido acordasse e me visse como uma mulher feia. Então eu dormia de maquiagem para ele não ver a minha cara real. Isso é uma obsessão, isso é vestir uma máscara. Relacionamento não se conecta através de máscara. Todo mundo acorda descabelado, com bafo, chulé. Todo mundo tem as suas questões, e se não tomar banho, se não escovar o dente, vai ter bafo. Quando acordar, vai acordar com camela, vai acordar descabelado. E é assim, a vida é assim. Não adianta querer fazer uma imagem de uma pessoa perfeita que ninguém é. E muitas vezes as críticas sobre, ai, mas como é que eu vou olhar para mim? Como é que eu vou pensar em mim? Como é que eu vou me colocar como prioridade? Se eu fizer isso, eu estou sendo egoísta, porque eu não posso pensar primeiro em mim. Eu tenho que pensar primeiro nos outros. E aí vem o medo da crítica mais uma vez. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo da opinião alheia. E mais uma vez eu acabo fazendo aquilo que os outros querem e não aquilo que é importante para mim. Então, a gente tem alguns mantras que a gente pode repetir. Isso é difícil para muitas mulheres. O se sentir poderosa, o se sentir sexy, se sentir uma mulher atraente. Como é para você quando você fala, eu sou uma mulher poderosa, eu sou uma mulher sexy, eu sou uma mulher atraente? Como é que isso soa aos teus ouvidos? Isso te traz insegurança, isso mexe com a tua autoestima, isso faz você querer se esconder. Como é que isso mexe com você? Como é que você se sente quando você afirma isso? A todo momento nós estamos magnetizando situações pela nossa vida. E as situações as quais nós magnetizamos depende muito do nosso estado emocional, que é isso que eu falei para vocês antes. Sim, eu não vou estar bem todos os dias. Tem dias que eu vou estar mais para baixo, tem dias que eu não vou conseguir equilibrar, tem dias que eu vou tropeçar, mas eu me levanto. Só que o estado emocional que eu tô vai dizer muito sobre as pessoas e as situações às quais eu atraio. É aquela história de coisa ruim atrai coisa ruim. Sim, é verdade, porque a nossa vibração ela baixa,
parece que tudo começa a dar errado. Aí começou a dar errado, aí bate o carro, aí quebra uma coisa, aí o telefone quebra, e parece que é tudo ladeira abaixo. Porque você baixou o teu estado emocional, a tua vibração baixou, parece que vem uma penca de coisa ruim. Até que chega uma hora que você não aguenta tanto desgraceiro, você fala, eu vou sair daqui. Aí você começa a dar um respiro. Mas parece que começa a vir uma coisa errada, vem tudo coisa errada. Porque você está magnetizando e atraindo situações o tempo todo para a tua vida. Por isso, fazer o exercício do eu sou é tão importante. Para que você fale, para que você afirme que você tem características positivas e que você merece atrair e magnetizar situações positivas para a sua vida. E para ser essa mulher magnética, apaixonante, tem uma coisa muito importante que a gente precisa começar a fazer, que é começar a dizer não. Quantas vezes você já disse que sim, querendo dizer não? Quantas vezes você deu carona que não podia, você gastou dinheiro que não tinha, você fez pelos outros e você não fez nem por você? No primeiro momento, você recebe uma migalhinha de atenção. Lembra mais uma vez. Nossa, eu preciso fazer muito para receber um pouquinho. Aí o que que eu costumo fazer? Eu faço muito pelo outro para receber um muito obrigado e às vezes nem recebo um muito obrigado. Aí o que que me acontece? Eu fico com raiva, eu me sinto prejudicada, eu sinto mal-estar, muitas vezes eu tenho prejuízo, simplesmente porque eu não consegui dizer um não. Não vou, não posso, não quero. Muitas vezes tive prejuízo porque não consegui dizer um não, ou porque não consegui ser mal vista, porque não consegui desagradar alguém, que se eu dissesse que não para aquela pessoa, a pessoa ia ficar chateada comigo. Então eu vou lá, me frustro, fico com raiva, eu engulo o sapo, acontece alguma coisa ruim comigo, eu poupo o outro, mas eu não me poupo. E o meu corpo físico responde. Eu tenho raiva, eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, e às vezes não é nem do outro, é de mim mesma, porque eu não consegui dizer um não. Então, a partir de hoje, o nosso exercício é aprender a dizer não. E a gente aprende a doar para as pessoas apenas aquilo que nós temos em abundância. Se vai faltar para mim, eu não faço. E isso não é egoísmo. Então, a partir de hoje, eu só faço alguma coisa para alguém se eu tiver vontade. A partir de hoje, eu só faço alguma coisa para alguém se eu tiver tempo. Eu só empresto dinheiro para alguém se eu tiver dinheiro. Eu não começo, mas eu paro de dizer que sim quando eu quero dizer não. Eu paro de perder o meu tempo com coisas que eu não tenho tempo para fazer. Quantas vezes você já se atrasou para fazer coisas para você e perdeu o seu tempo fazendo coisa para os outros? Ou foi fazer alguma coisa para alguém, a pessoa se atrasou, a pessoa te desrespeitou e você perdeu o teu tempo fazendo coisas para outra pessoa. A partir de hoje, você só dá se você tiver vontade de fazer alguma coisa para alguém, só faz alguma coisa para alguém se você estiver tranquila, se você tiver tempo e se você não for deixar de fazer alguma coisa para você. O teu dinheiro é energia e é a mesma coisa. E eu tive um mentor uma vez que falava: se você for emprestar o teu dinheiro para alguém, empreste um dinheiro ao qual, se você perder, não vai comprometer a tua amizade. Por exemplo, a pessoa precisa de R$ 500 emprestado. Se eu perder esses R$ 500, a minha amizade continua? Não, eu não vou perder minha amizade por causa de R$ 500. Então, não empreste. Se você for emprestar dinheiro para alguém, só empreste a quantia a qual, se você perder, não vai perder o vínculo, não vai arrumar briga com um parente, não vai perder a amizade. A tua vontade, o teu tempo e o teu dinheiro, você só dá se você tiver em abundância e se você tiver vontade. Não é egoísmo pensar em você em primeiro lugar. E outra coisa que eu comecei a colocar em prática, que mudou completamente a minha vida, foi começar a parar de ouvir conselhos de pessoas que não tinham a vida que eu queria, não tinham o corpo que eu queria, não tinham o tipo de relacionamento que eu queria, não viviam a vida que eu queria.
Porque muitas vezes, durante muito tempo, a insegurança, o medo, a busca por aprovação me fizeram ouvir conselhos de pessoas que nem tinham uma visão parecida com a minha, que tinham uma visão um tanto quanto limitada, que não viviam aquilo que eu queria viver, que não eram exemplos nem de beleza, nem de saúde, nem de corpo, nem de dinheiro, nem de relacionamento. Então, se você quer ouvir conselho de alguém, ouça conselhos de alguém que chegou onde você quer estar. Isso muda completamente a forma como você se relaciona. Uma pessoa, eu quero viver um bom relacionamento. Uma pessoa que está com um relacionamento ao qual eu não teria, eu não ouço o palpite dessa pessoa para mim. Uma pessoa que não é o modelo que eu seguiria, não tem direito de dar pitaco na minha vida. E eu também não vou ouvir conselhos dessa pessoa. Isso mudou a minha vida. Então, eu sugiro que, a partir de hoje, a pessoa não tem o que você quer, não vive aquilo que você viveria, não é um exemplo, não é algo que você gostaria para a sua vida, não ouça conselhos. Lembra que eu falei para vocês? Você assume as consequências da parte boa e da parte ruim. Então, escolha por você. Não se nivele por alguém que não vive aquilo que você gostaria de viver. E muitas vezes a gente tem dificuldade em dizer não, porque muitas vezes a gente tem a síndrome da Cinderela. Se eu falar que não, a pessoa vai ver que eu não sou tão boazinha assim. Vou virar uma abóbora, vai desfazer o meu encanto. E a gente entra na síndrome da boa samaritana, que não consegue dizer não, que busca validação, busca aprovação, que vive de migalhinha, vive de, ai, que bonitinha, que fofinha, e no final das contas acaba virando pau para toda obra. É aquela mulher que pedem uma coisa para ela, daqui a pouco pede de novo, é aquela mulher que acaba virando a história de dar a mão que é o braço. O macaco gordo que só quebra galho. Tem pessoas que nada, nunca o que você faça vai ser o suficiente. Tem pessoas que quanto mais você faz, mais insatisfeitas essas pessoas se tornam. Tem gente que consome, que suga até a tua alma e que não vai estar bom o suficiente. E a partir do momento em que você começa a cortar, você vai começar a ser mal vista, você vai começar a ser criticada, você vai começar a ser mal falada. Então, saia dessa síndrome de boa samaritana, de ajudar todo mundo, de não poder ser a egoísta. Não é que você não pode ajudar pessoas, você pode. E nós estamos aqui para crescer e contribuir na vida dos outros. É uma troca. Eu faço, mas eu também recebo, eu também cresço quando eu me relaciono com outras pessoas. Eu também cresço quando eu contribuo na vida de alguém. Só que esse crescimento e essa contribuição não pode me prejudicar ou não pode me custar caro demais. Se te custa caro demais para beneficiar o outro, isso não é para você. Você não é mais aquela menininha que ia para a escola. O que a gente aprende na escola? Que o bom é ter um comportamento exemplar, que o bom é aquela menina que senta na cadeirinha, que não abre a boca, que desenha tudo perfeitinho, e aí no final do dia vai lá e ganha uma estrelinha, um carimbinho, porque se comportou muito bem. Nós somos condicionadas a receber essa estrelinha no canto do caderno, que eu tenho que ser a bonequinha perfeitinha, e assim eu vou receber a minha estrelinha lá. E aí eu começo a fazer para os outros. Eu começo a abrir mão de mim para me encaixar na vida dos outros. Eu começo a me prejudicar para fazer pelos outros. Lembra do amadurecimento emocional? Você não precisa mais de validação, você não precisa mais de aplauso, você não precisa mais da estrelinha no canto do caderno. Tem pessoas que sim, não vão mais te acompanhar, mas você também não precisa mais fazer das tripas coração para ser aprovada. Tem pessoas que, se você não é útil para elas, elas não te querem na tua vida. Só que perceba o quanto você se desgasta para caber ali. Saber dizer não e colocar limite
vai te trazer resultados positivos e vai deixar pessoas que realmente gostam de você, que realmente querem a tua presença, não porque você é útil. E aprender a dizer não é uma questão de treino. E a gente começa treinando em situações onde a gente tem essa possibilidade com mais facilidade. Então, onde é que a gente tem maior facilidade em dizer um não sem ficar de ruim? Num primeiro momento, no começo, é muito difícil começar a dizer não. Só que onde é que a gente começa a dizer não, que a gente não acontece nada, aquilo não dói? Para algumas pessoas dói. Por exemplo, eu vou numa loja, eu provei uma roupa, eu nem gostei tanto assim, mas eu me sinto na obrigação de comprar, porque como é que eu vou falar para a vendedora que eu não quero? Comece na loja, provar e falar não, obrigada. Não gostei, não ficou bom, não é isso que eu quero. Não, obrigada. Não precisa ser algo muito mirabolante. É só um não, obrigada. É simples assim. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo há pouco tempo. Em novembro, eu comprei um vestido para o batizado da minha sobrinha. Usei o vestido, fui no batizado, tal. Adorei o vestido, lindo. Cheguei em casa, lavei o vestido, ia para um aniversário de uma amiga minha, fui viajar, coloquei o vestido na mala, e aí fui provar o vestido. Não sei por que cargas d'água eu fui provar o vestido. Acho que ela pediu para ver, eu não sei, mas eu fui provar o vestido. Eu fui provar o vestido encolheu uns 15 centímetros, o vestido ficou no meio da minha canela. E eu falei, nossa, eu comprei esse vestido, comprei parcelado, nem terminei de pagar, agora o vestido não me serve mais? Não tem como eu usar esse vestido no meio da canela? Como é que eu vou colocar um vestido com salto desse jeito? Eu falei, nossa, agora o que que eu vou fazer? Ele não encolheu só no comprimento, ele encolheu aqui, ele ficou apertado, e não ficou bom. E eu comecei a pensar, falei, vou dar para minha irmã esse vestido. Eu falei, vou cortar, vou fazer um vestido curto. Eu falei, quer saber? Não vou, eu vou reclamar na loja. Eu comprei o vestido e o vestido encolheu. Aí entrei em contato com a vendedora falou: não, mas é assim mesmo, ele encolhe 20% a hora que você lava. Eu falei, mas como assim? Você vem me falar isso agora, que eu já comprei, que eu já usei? E eu usei uma vez, lavei e agora fiquei sem? Não, mas é assim mesmo. Eu falei, não, eu quero trocar. Ela falou, não, a gente não troca, a gente tem só 7 dias depois da compra. Eu falei, não. Eu comprei, você não me avisou que ia encolher, eu estou com uma peça aqui que eu não tenho mais condições de usar e eu quero trocar. Mas não tem como? Eu falei, eu quero trocar. E eu falei, eu vou parar de ser boazinha, de ser bobinha, não é sobre o vestido, não é sobre o vestido, mas é sobre o posicionamento que eu tenho. Eu comprei um vestido para usar quantas vezes eu quisesse. Não é comprar um vestido e, sim, ele vai encolher mesmo. Tudo bem, então me avisa que ele vai encolher, eu compro um número maior. Ou eu nem compro um vestido que corre risco de encolher, eu nem sei se vou poder usar de novo. Eu, pelo menos, não tenho condições de comprar uma peça qual eu use uma única vez e está tudo bem se encolher e eu descartar essa peça. Sinto muito, mas essa não é a minha realidade. Então, isso não é sobre um vestido que encolheu, isso é sobre posicionamento. Eu comprei, eu quero usar e vai dar um jeito de resolver. Então, são coisas que a gente precisa começar a treinar. E é o que eu falo para vocês. Num primeiro momento, eu falei, o que que eu vou fazer? Vou cortar o vestido? Vou dar o vestido para alguém? Não, eu vou reclamar do vestido que eu comprei, porque eu comprei algo que eu quero usar e eu quero usar de novo. Foi reclamar e fui pedir para trocar. Então, é questão de posicionamento. Liberdade social é algo que a gente também precisa aprender. Tem mulheres que não fazem absolutamente nada sozinhas. Não vou para academia porque eu tenho que ir sozinha, não vou fazer uma caminhada porque eu vou sozinha, não vou tomar um café porque eu tenho que ir sozinha. Essa liberdade social, ela é muito importante. Você se arrumar para você, se arrumar para a tua boa companhia, quando eu falo para vocês do dia do hoje tem, que é o dia quando a gente vai namorar, quando a gente se arruma, quando a gente começa a conhecer alguém,
A gente tende a fazer isso pelos outros e a gente não faz por nós. Ah, eu vou sair sozinha. Ah, imagina, eu vou de qualquer jeito, eu nem me arrumo. Para os outros, eu me arrumo. Eu me enfeito, eu me perfumo, eu coloco uma roupa bonita, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o quê. Mas para mim mesma, para a minha própria companhia, eu não faço. E isso, mais uma vez, prova que o outro tem mais valor na minha vida do que eu mesma. Então, essa liberdade social de me arrumar para mim, de sair sozinha, seja para tomar um café, seja para fazer algo que eu goste, é muito importante que nós tenhamos. Então, normalize falar com pessoas, comece a abrir a boca e falar, não tenha medo de conversar. Ai, já eu atendi uma moça uma vez que ela estava terminando o primeiro ano de faculdade e ela estava quase reprovando porque ela nunca abriu a boca, nunca falou com ninguém, nunca tinha dado nem uma boa noite para ninguém, nunca tinha feito um trabalho em grupo, que não conseguia abrir a boca e conversar com alguém. Não conseguia chegar na faculdade e dizer uma boa noite. Nunca, em um ano de faculdade, tinha conversado com ninguém. Ia reprovar porque nunca fez um trabalho em grupo. E eu falei para ela, começa a treinar. Começa a dar bom dia para um porteiro. Começa a dar bom dia para um gari na rua. Começa a dar bom dia. Começa a falar. Fala sobre coisas sobre o tempo, sobre coisas que não impactam na vida de ninguém. Começa a puxar conversa. Não tenha medo de rejeição, não tenha medo da crítica. Começa a falar, começa a puxar conversa. Vai desenvolvendo a habilidade de falar com pessoas. Comece a expandir e não se esconder. E vocês vão percebendo como boas oportunidades aparecem. E quando a gente fala de sugestão para desenvolver a nossa autoestima, tem a sugestão do filme Castelo de Vidro, que é a moça que tinha uma visão em relação ao pai, e aí conforme vai passando, ela vai mudando essa percepção em relação ao amor do pai que ela buscou tanto. Tem o livro Diário de Anne Frank, que é a história dela, onde a família se refugiava em Amsterdã, a casa onde ela morava, e é onde eles se refugiaram da guerra. Então, eu estive no museu da Anne Frank, e lá você entra na casa dela, você vê as portas, os esconderijos, onde eles passavam para se esconder da guerra. Então, tinha as passagens secretas, tinha as portas secretas, e essas histórias de superação nos dão muita força, porque às vezes a gente olha, a gente se esconde, a gente tem insegurança e tem coisas que se tornam pequenas. Ah, já que a minha história não importa, não é isso. Mas às vezes a gente se nivela por baixo. Às vezes a gente se esconde por coisas que não precisa. Ah, mas então a minha história tem que ser muito difícil para que eu tenha uma chance de superação? Não, você pode se inspirar, pode agradecer porque a tua vida é mais leve. Então, maturidade é não ter a necessidade de ser vista, é não ter a necessidade de chamar a atenção, de ser validada. O nosso ego muitas vezes faz com que a gente tenha comportamentos imaturos, a necessidade de provar algo para alguém. Muitas vezes a gente entra em discussões porque a gente quer provar para o outro que a gente tem razão, a gente briga, a gente arruma encrenca por ego, por coisas que a gente nem precisa provar nada para ninguém. É isso que eu já falei para vocês, 80% das pessoas têm um QI emocional de adolescente. Então, como é que uma mulher segura, confiante, ela se comporta? Ela pisa firme. Ela não é aquela mulher que está encolhida com medo. Ela não é aquela mulher que é espalhafatosa, que caminha de um lado para o outro do lugar, que tem essa necessidade de ser vista. Ela fala de igual para igual. Não é porque a pessoa é superior a ela que ela se inferioriza. Não é porque ela é superior à pessoa que ela é arrogante. Não, ela conversa de igual para igual e ela não se intimida, ela não se esconde. E principalmente tem liberdade social, possibilidade de conversar com outras pessoas. Observe a linguagem corporal.
a forma como você se apresenta, o teu corpo fala. 55% da tua comunicação está no teu tom de voz. Isso serve para as mulheres que falam que não são ouvidas. Qual é o tom de voz? E aí é isso que eu falo para vocês. Se você falar assim, ninguém te ouve. Mas se você fala mais manso, se você fala de uma forma mais calma, mais tranquila, a pessoa tende a se aproximar de você. Então, a tua postura, ela fala. E a tua linguagem corporal fala. Eu estou meio para baixo hoje. O simples fato de você colocar as duas mãos na cintura, na pose de Mulher Maravilha, já faz os teus níveis de testosterona aumentar, a tua autoestima aumentar e a tua segurança aumentar, simplesmente porque você colocou na postura ereta, ergueu a cabeça e se posicionou com a mão na cintura. Isso muda a tua postura e isso muda a tua segurança. É a mesma tática da caneta. Eu estou triste, estou para baixo, estou brocochô, coloca uma caneta aqui, ó. Ó, fecha a boca, ela fica aqui. Isso é uma forma de treinar o sorriso. Isso é uma forma de conversar melhor. Eu tenho uma reunião importante, eu preciso falar com alguém importante. Ó, treina, eu tenho que falar assim. Claro que você não vai forçar um sorriso, mas é mais fácil falar assim do que falar assim. Qual é a imagem que te dá mais credibilidade? Aí você chega para falar assim, falar para baixo, ou você se expande, você fala, você tem um tom de voz firme. A tua comunicação muda completamente. A forma como você se apresenta muda tudo. Então, abre o peito, ergue a cabeça, usa um bom tom de voz que você será ouvida. De forma alguma, olhe para baixo, a não ser que você tenha perdido alguma coisa. Quando você for caminhar na rua, não ande de cabeça baixa. Quer atrair o olhar de um homem? Tenha formas femininas. Isso não serve apenas para o olhar de um homem. Uma mulher com uma postura feminina, ela é atraente em todas as situações, principalmente quando ela é elegante. Então, ela não tem um tom de voz estridente, ela não grita, ela não fica falando alto, ela não é uma mulher estridente, espalhafatosa, que sabe aquela mulher que caminha de um lado para o outro, que tem necessidade de chamar atenção, de ser vista, não fala palavrão. É uma mulher mais contida, com um tom de voz mais agradável. Seja uma mulher interessante. Tenha histórias para contar. Tenha boas experiências para contar. E isso encaixa naquilo que eu falei para vocês. Eu tenho sonho de fazer uma viagem, não sei para onde. Que bobagem. Tá velha demais para isso. Que besteira. Isso aqui não é para você. Seja uma mulher interessante, invista em experiências e saiba contar história. A sua sensualidade é um grande poder que você tem na sua mão. Beleza, feminilidade e elegância te tornam uma mulher atraente, segura, que atrai olhares e não necessariamente te torna uma mulher vulgar. Então, sensualidade é diferente de vulgaridade. A sensualidade, ela combina apenas dois itens. Ela é elegante, mas ela não é espalhafatosa. Então, para você ser uma mulher elegante, sensual, sem ser vulgar, você combina dois desses itens. A vulgaridade é quando extrapola, é quando passa do limite. É quando usa uma roupa muito decotada, com uma saia muito justa, muito curta, com um salto alto muito grande, uma maquiagem muito carregada. Quando você junta muitos itens, você passa para o lado da vulgaridade. Mas se você mantém apenas dois, você mantém a elegância, você mantém o equilíbrio. E como é que você vai entender? Aquela velha dica de descobriu em cima, cobre embaixo. Maquiou o olho, não carrega na boca. São coisas simples, são detalhes pequenos. Então, ou você usa um batom de cor forte, ou um olho marcado, ou um decote, ou uma cintura marcada, ou um sutiã de renda com uma calça. Você não vai usar tudo transparente.
uma calça justa, uma blusa mais solta, um salto alto com uma saia que é mais longa. Então, você não usa todos esses acessórios. Você escolhe um ponto no teu rosto onde você vai destacar, seja os olhos, seja a boca, você escolhe uma coisa que você vai destacar. E no teu corpo, você pode escolher aquilo que te valoriza. A tua cintura, o decote, o quadril, você escolhe aquilo que faz sentido para você. Ah, eu não gosto, eu gosto de roupa mais solta. Ah, mas eu gosto de roupa mais justa. Então, se eu gosto de roupa mais justa, cobre um pouco. A questão é não exagerar e não usar todos esses itens de uma só vez. Então, o nosso exercício da semana é colocar uma roupa a qual você se sinta bem, se sinta atraente, se sinta bonita, se sinta feminina, ou um batom, ou uma unha, ou um olho bem marcado, mas algo que te deixe mais feminina e que faça você ser notada, não de uma forma espalhafatosa, mas de uma forma elegante. Então, o nosso exercício da semana é fazer essa produção, se sentir segura e se mostrar. E se mostrar no sentido de ser uma mulher feminina, ser uma mulher elegante e mesmo assim ser vista. Vamos colocar em prática o nosso exercício da semana? Estela, querida, como está? Chegou atrasada? Mudou-se? Peraí, deixa eu abrir o microfone. Acho que você tem que abrir. Mudei e ainda estou passando os perrengues de mudança, sabe como é que é, né? Aí a máquina não serviu, tive que comprar uma daquelas abertura frontal, aí o cara veio entregar hoje, deixou lá embaixo, não quis subir, porque esse Ah, prédio não tem elevador, são prédios de 4 andares. Aí, na hora que começou a aula, minha irmã, que mora aqui do lado, ela conseguiu 2 caras para vir aqui trazer. Aí os caras trouxeram e já montaram para mim. tinha que Aí pegar no pulo, porque uma dessa não dá para perder. não mesmo. Aí resolvi. Aí eu falei, bom, já começou, né, a aula, mas eu assim que eles forem embora, eu continuo. Deu tudo Que certo. legal! Então, já arruma a tua casinha, dá a tua cara para casa, porque é um novo começo, né? Sim, Acho que de sim, uma no forma mais começo. leve, mais alegre, e Sim. vai se desprendendo de muitas coisas. Vai É, construindo a uma minha nova filha, rota. a minha netinha, pelo jeito, já está querendo nascer hoje. Minha filha volta lá para o hospital. Ah, já está com dilatação? Ela começou com contração, aí a médica mandou ela voltar, como não tem dilatação ainda, mandou ela voltar à noite. Como é meio longinho de onde eu moro, então vou avaliar como é que fica hoje, a sogra dela está lá. E É, mas amanhã eu se vou não para lá. tem, se não tem dilatação e depende É. como for, não vai esperar, vai fazer cesárea. Ela já fez alguma cesárea ou os dois Não, ela não quer. não Ela quer? até virou a bebê, virou esses dias, Hum. porque ela já teve 2 normais. Ela é meio doida. Ela induziu os 2 partos, as 2 primeiras vezes. Ainda ela vai querer induzir esse também, mas diz que o parto induzido é Ah, mas ela é xarope, ela quer parto normal de qualquer jeito. corajosa. Corajosa e louca. Ah, vai dar tudo certo. Da Tá semana que certo. vem tá aí, a pequena. Com certeza. Como vai Semana que se vem tá. chamar? Viena. Viena. É, Ai, hoje eu recebi uma notícia, eu fiquei tão feliz de uma colega nossa aqui que nos acompanha aqui nos. Eu quase chorei a hora que ela me mandou mensagem. é. Ela engravidou, perdeu, aí ela tinha um probleminha no útero, engravidou, perdeu. O médico falou: não, você não vai engravidar, vai ter que fazer cirurgia, e foi. E aí, uns dias atrás, ela me chamou para contar que estava grávida, e agora eu tô grávida, e agora eu tô com medo, porque eu já perdi um, já perdi dois, agora eu não quero. Hum. E aí, hoje me contou que tá bem, que descobriu que é um menino, que já tá de 15 semanas. Ai, eu fiquei tão feliz que Ai, eu que chorei com a delícia, mensagem dela. que delícia. É, ela deve estar muito feliz. Que Tá bênção, feliz. né? E ela falou: nossa, pela primeira vez eu consegui sentir alegria, porque eu não conseguia nem sentir alegria. Eu tinha tanto medo que eu não conseguia nem me sentir feliz. Hoje eu me senti feliz.
Parece que É, hoje deu cara. porque tá com um tempinho maior, né? Então ela tá se sentindo mais segura. Tá certo. Felicidade, né? Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, nós buscamos segurança e às Sim, vezes vem coisa boa para nossa vida, a gente não quer nem acreditar. verdade, Mas a verdade. gente se abre e recebe as coisas boas, né? Sim. Meninas, convido vocês a colocarem o nosso exercício em prática, mandem fotos lá no grupo, se arrumem bem bonitas, façam coisas que vocês não costumam fazer, vão fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, seja uma caminhada, seja sair jantar sozinha, seja se arrumar, seja usar uma roupa que não costuma usar. Façam alguma coisa nova, cuidem de vocês, cuidem da aparência, mantenham a pose bem bonita, bem elegante e não tenham medo de atrair olhares. Uma Tá ótima certo. semana. Obrigada Obrigada. por mais um dia. Um Beijo, beijo, beijo. Até beijo. mais. Tchau. Beijo, beijo.